Meu nome é José Almeida Silveira, né? Estou com 2 anos, completando 2 anos de salsicha. Eu tenho um papel duplo, tá? Eu sou, eu sou salsicha, liderando a criação, né, da fintech, que é a Payer, tá? E sou cofundador da Payer, tá? Tenho uma participação lá, sou sócio da Payer. E aí a gente está tendo essa grande oportunidade, né, dessa parceria aí, Salsicha e Pedro, está construindo um novo negócio, tá? Eu estou com 40 anos já de experiência no mercado, tá? Assim como o Alex. Eu já, eu já experimentei bastante coisa. Mas, assim, resumidamente, eu tenho 4 experiências profissionais, tá? Finanças, trabalhei 15 anos em banco. Depois fui para consultoria, né, na Unisys Brasil, uma empresa americana, e aí trabalhei praticamente em todo o Brasil. Passei 10 anos da minha vida viajando e trabalhando fora. Depois tive 10 anos de experiência em automação comercial, Lynx, que hoje foi comprado recentemente, eu acho que o ano passado foi comprado pela Estônia. Então tive uma experiência de 10 anos e depois fui para a GetNet Santander. Foram mais 10 anos. Foi quando eu tive a sorte e a felicidade de vir para as terras gaúchas. E estou por aqui há 4 anos. Tá? A GetNet fez o convite, eu vim, e aí depois saí da GetNet. Exatamente quando eu saí da GetNet, entrei na Salsicha e começamos a fundar a Payer, né, a criar a Payer. A Payer é uma fintech, tá? É um marketplace de serviços financeiros, onde o principal serviço financeiro são meios de pagamento, tá? Que é o basicão de todo estabelecimento comercial, né? Vende um produto ou um serviço e precisa receber, tá? Então, esse digamos, o carro-chefe, né, do serviço financeiro oferecido hoje pela Payer, tá? Começou o produto, nós criamos o produto e começamos a comercializar, e estamos aí próximo dos 200 primeiros clientes, e agora buscando a aceleração, tá? Aceleração para a gente ganhar o Brasil, tá? Então, está sendo uma experiência bem legal. E o assunto que eu vou falar hoje, sim, a minha formação, eu não sou formado em TI, tá? Eu sou estatístico, e depois fui para administração financeira, IBMEC, na época eu trabalhei em banco, depois fui para planejamento, e aí, depois dessas experiências todas, foi que eu fiz gestão, fiz MBA em gestão, em TI e análise de sistema. E fiz PMP. Trabalhei muito como gerente de projetos pela Unis. E aí, na época, tá, era tipo um pré-requisito você gerenciar projeto, tinha que apresentar esse certificado. Tá? Então, em 2005, eu fiz essa prova difícil, né, Alex? Essa certificação PMP, eu tirei 30 dias de férias e foram 30 dias de estudo, dedicação, e aí eu fiz a prova e obtive o certificado em 2005. Mas vamos falar hoje sobre conciliação eletrônica, tá? Então, conciliação eletrônica, todo estabelecimento comercial que vende produto ou um serviço e recebe um dinheiro eletrônico, dinheiro digital, tá? Ele precisa rastrear, ele precisa auditar esse dinheiro, porque ele não é palpável, tá? É um dinheiro que ele, regra geral, ele tem que chegar ao seu destino final, que é a conta corrente no banco do estabelecimento, né, do varejista. E se esse dinheiro, tá, digital, ele não for rastreado, tá, e auditado, ele pode não chegar ao destino. E aí esse recebível, tá, ele não é recebível. Ou seja, o estabelecimento vendeu o produto ou serviço, tá? Teve ali o comprovante, o ato do pagamento do consumidor, tudo ok, mas a grana, tá? O dinheiro digital não chegou ao destino. Então, é para isso que foi criado esse processo, né, de conciliação eletrônica.
né, de todos os meios de pagamentos digitais. Exemplos, cartões, carteiras digitais, Pix, tá? Esses são os principais hoje. Então, o pagamento, o método de pagamento, tá, que for digital, que é digital, ele precisa ser rastreado, ele precisa ser acompanhado. Tá? As grandes redes, em geral, as grandes redes, tipo a Magazine Luiza, Lojas Americanas, Panvel, Zafre, essas redes fazem conciliação eletrônica há 30 anos, todas elas, porque é humanamente impossível fazer esse rastreamento, tá, sem ser automatizado. Por quê? Porque assim, o volume de transações, de pagamentos, é muito alto, é muito alto. Uma empresa como Lojas Americanas, eu já vi ela fazer 500 mil transações num dia. 500 mil transações no dia, tá? Uma cafeteria faz 200 transações de dia. No mês, ela faz 6 mil transações de dia. Então, o volume, tá? O volume de transações e o volume de dinheiro, tá? Esse mercado hoje de pagamentos digitais, ele movimenta no Brasil, tá? Ele vai movimentar agora a previsão de 2022, né? 3 trilhões de reais. Então, é muita grana, são muitas transações, tá? E há um risco do estabelecimento do varejista, tá? Do lojista vender e não receber. Então, todo o dinheiro digital, tá? Ele tem regras. Eu faço sempre uma analogia, né, do dinheiro digital com o dinheiro físico, tá? Por exemplo, o real, tá? Então, o real, quando você vende e recebe, ali você é palpável, né? Você recebeu. É claro que o real também tem riscos até ele chegar, tá, à sua conta corrente. Por quê? Porque você não vai armazenar, né, o real na sua loja, porque existem riscos de assalto, né? Mas o dinheiro físico, tá, a regra dele é muito simples, é muito clara. Então, se eu compro um produto de R$ 10, eu pago R$ 10. E ali o operador do caixa ele já recebe, tá? E ele já, intuitivamente, tá? Ele sabe que vendeu e recebeu o valor correto. Tá? Já o dinheiro digital, né, o pagamento digital, ele tem regras implícitas, contratuais. Tá? Por exemplo, o pagamento digital ele tem um prazo para ser creditado. Se for uma venda rotativa, no crédito rotativo, tá? Esse prazo pode ser 30 dias. Se for parcelado, pode ser até 1 ano, 12 parcelas. E aí o lojista, tá? O estabelecimento, ele vai receber a cada, né, um mês, ele vai receber uma parcela daquele pagamento. Tá? Então, uma das regras é o prazo, tá? Uma outra regra é a taxa proveniente da prestação desse serviço, tá? Que existe aí um ator que é o autorizador do pagamento digital, que ele cobra o processamento, ele cobra a prestação desse serviço. Então, esse serviço ele não é gratuito. Tá? Então, a indústria de meios de pagamento, tá, é composta hoje praticamente dos adquirentes, exemplo, GetNet, carteiras digitais, exemplo, Mercado Pago, tá? Bancos emissores de cartões, exemplo, Itaú, e as bandeiras, exemplo, Visa, esses são os atores que compõem essa indústria de meios de pagamento. E todos esses integrantes, eles cobram, eles prestam esse serviço de autorização do pagamento para que o varejista, o estabelecimento comercial venda o seu produto ou serviço, mas eles cobram uma taxa. Essa taxa pode ser 1%, 2%, 5%, 6%. E não é juros, tá? Não é juros, é a prestação do serviço do pagamento digital. Eles estão autorizando, tá, o pagamento daquela venda. E aí, consequentemente, o varejista, ele remunera esses atores, né, que compõem essa indústria de meios de pagamento. Tá? Então, o dinheiro digital ele tem regras, tá? E essas regras elas podem
elas podem não ser cumpridas. Essas regras contratuais, elas podem não ser cumpridas por erro, tá? Por condições implícitas, tá? Às vezes não muito claras. Exemplo de uma condição: um estabelecimento comercial negocia, tá, com um adquirente, um autorizador, para vender no crédito rotativo a uma taxa de 1%. Se vender por mês R$200 mil. Tá? Se não vender os R$200 mil, que é a meta, se vender 150, o adquirente, o autorizador, tá? Ele se dá o direito, contratualmente, de cobrar 3%. Em vez de 1, cobrar 3%. E isso é automático. Isso é automático. Essas regras, elas são automáticas. Tá? Então, o dinheiro digital ele tem regras contratuais e essas regras precisam ser auditadas, precisam ser acompanhadas. Tá? Então, o dinheiro digital ele é, diferentemente do dinheiro físico, tá? do real, tá? Ele tem essas nuances, essas características, as peculiaridades. Tá? Então, o mercado hoje basicamente trabalha com meios de pagamento físicos, tá? Que é o que nós conhecemos e que hoje ainda, tá? Assim, são muito praticados. Assim, o método de pagamento mais praticado no Brasil hoje ainda continua sendo real, continua sendo dinheiro. Tá? Então, o dinheiro digital hoje ele chega a aproximadamente 50%, 50%. Tá? De todo o volume, mas em torno de 80% das pessoas, 87% das pessoas ainda compram e pagam com dinheiro. Então, o dinheiro, tá? O real, tá? Ele vai continuar existindo durante muito tempo. Tá? Temos ainda o dinheiro, o pagamento físico, tá? Um método que é o cheque. O cheque ainda existe e vai continuar existindo. Tá? Já os digitais, eles estão ganhando espaço, né? Que são os cartões, as carteiras, tá? As 3 maiores do Brasil: Mercado Pago, PicPay e Ame Digital. O Pix, que é um método de pagamento revolucionário, né? Que é uma transferência instantânea, super eficiente. Tá? Hoje o Pix já tem aproximadamente 120 milhões de brasileiros com chaves cadastradas. 120 milhões de brasileiros. Tá? Aproximadamente 50%, né, dos brasileiros hoje já têm chave Pix e estão praticando Pix. Tá? Então, esses são os pagamentos digitais. Quais são os riscos, tá? De não se fazer uma auditoria, de não se fazer uma conciliação financeira dos recebíveis? Então, existem alguns riscos. Por exemplo, um risco é a contestação do pagador, do consumidor. O pagador, como um ator, aparentemente menos influente, porque ele compra o produto ou serviço e paga, e sai do circuito, mas mesmo depois que ele sai do estabelecimento ou que ele faz o pagamento pela internet, né, através de um e-commerce, ele pode contestar aquele pagamento. Tá? E aí esse pagamento, esse dinheiro digital, tá? Ele não será creditado ao estabelecimento comercial. É prejuízo, é o risco do pagamento digital. Hoje, o maior risco da contestação está no pagamento pela internet. O maior risco. Por quê? Porque o pagamento pela internet, tá? Regra geral, ele não tem a senha, né? Ele não tem a senha, é um cartão digitado. E isso deixa essa operação muito suscetível à fraude, tá? A fraude e à contestação. O pagamento não feito pelo autorizador é um outro risco. O autorizador, por exemplo, uma GetNet, uma Rede, uma Stone, elas operacionalmente elas são divididas, tá, em 2 grandes blocos de controles assim operacionais. O primeiro, tá, que é a aprovação do pagamento. Há uma divisão muito clara, né, dentro dessas autorizadoras. O primeiro é aprovar
o pagamento, porque o varejista ele precisa vender e receber instantaneamente. Então, essa operação é uma operação extremamente crítica, tá? De aprovar o pagamento. Após a aprovação do pagamento, o autorizador, tá? Ele tem uma outra, né? Um outro pilar operacional que é a agenda financeira para receber, para cobrar dos bancos, tá? E fazer a remuneração do varejista, do estabelecimento comercial, é a agenda financeira. Então, entre um pilar, né, entre esses dois pilares operacionais, podem ocorrer erros. Então, eventualmente, né, um pagamento autorizado, tá, por um autorizador, ele pode não ser efetivamente pago ao varejista pelo autorizador. E aí o varejista ele tem que estar atento, tá, para identificar nesse processo de auditoria, nesse processo de rastreamento, e aí já fazer o contato com o autorizador, com o comprovante, tá, e apresentar e dizer, ó, você autorizou e eu não recebi. E eu exijo esse pagamento, tá? Então, esse é um dos riscos, tá, que é trabalhado por esse processo de conciliação eletrônica de recebíveis. Um outro risco, tá, é pagamento com diferença de valor. Diferença de valor. Eu acabei de falar para vocês que o pagamento digital ele tem regras, tá? Ele tem taxa de serviço, ele tem despesa de maquininha, tá? E aí o cálculo, né, do valor a ser remunerado, né, a ser pago ao varejista, ao estabelecimento comercial, ele pode estar errado, ele pode ter sido calculado errado. Então, esse é um outro ponto, é uma outra variável, tá, que é rastreada, que é acompanhada por esse processo de conciliação eletrônica, tá, que é o valor que está sendo pago, ele é correto, ele está correto, tá? E aí o processo de conciliação, ele indica que aquele valor está errado, tá? Aquele valor está errado. E aí o varejista, ele novamente faz contato com o estabelecimento, com o autorizador do pagamento, tá? E cobra uma correção. Um outro risco, também trabalhado pelo processo de conciliação, é a data do pagamento. Então, essa é uma das regras, tá? Então, eu contrato um autorizador para receber o crédito rotativo com 5 dias úteis, tá? E aí o autorizador ele tem que cumprir essa regra. Então, se eu recebo hoje, tá? Se eu faço uma venda hoje, dia 31, e eu vou receber com 5 dias, digamos, corridos, no dia 5 de junho, esse pagamento tem que ser feito. Ele tem que ser creditado na minha conta corrente, na conta corrente do varejista, tá? Então, é muito importante também, tá, o controle da data, da previsão, porque isso é uma regra contratual e tem que ser cumprida, né, pelo autorizador do pagamento. Desconto de juros, tá, com taxa errada, tá? E despesas indevidas, tá? Geralmente, o autorizador, ele aproveita bastante a agenda, né, financeira, a agenda de recebíveis, né, do estabelecimento comercial, para imputar despesas, cobranças, taxas, de manutenção de conta corrente, aluguel de maquininhas. Aí vem uma série, né, de armadilhas, tá? Que o estabelecimento comercial ele tem que estar bem atento, tá? E aí o processo de conciliação eletrônica de recebíveis ele identifica, tá, que o autorizador, tá, ele está cobrando uma despesa. E qual é essa despesa? E aí o estabelecimento comercial analisa para ver, de fato, se essa despesa procede ou não procede, porque se não proceder, ele só entra em contato, tá, com o autorizador e solicita uma restituição, tá, dessa grana que não foi devidamente paga, tá? E aí, dentro do estabelecimento comercial, isso são as regras de mercado, né? São os atores, tá? Todos esses pontos aí que eu citei, né? Que eu descrevi para vocês, os riscos, né? Desse processo, a insegurança, né, desse dinheiro digital, tá, que nem sempre, tá, ele chega ao seu destino da forma prevista, tá? E aí do ponto de vista, tá, do varejista, né, do estabelecimento comercial, ele tem
ele tem um ritual, né, a seguir, que geralmente todo estabelecimento que faz conciliação eletrônica, tá, que audita, tá, esse dinheiro digital, ele segue esse ritual, tá? É um ritual que garante o sucesso desse rastreamento, dessa auditoria. A primeira ação desse ritual, tá? É uma coisa que todo estabelecimento comercial faz, tá? É o fechamento do caixa. Então, ali na loja, tá? Ali no balcão, né? Ali tem um operador ou tem um caixa, tá? E aí, ao final do dia, ou a cada mudança da pessoa que está ali à frente da operação, é feito o fechamento. E esse fechamento é um resumo, é uma totalização, né, de todos os meios de pagamento, né, de todas as moedas físicas ou digitais que trafegaram por aquele caixa durante aquele período de tempo. Tá? Então, esse relatório de fechamento, isso é um ritual que todo estabelecimento comercial faz. Tá? Então, o operador saiu, fecha o caixa. Ao final do dia, fecha o caixa. Tá? Então, esse é um ritual que todo estabelecimento comercial faz. O segundo ritual, o fechamento da tesouraria. Tá? Diferente, é muito semelhante ao caixa, tá? Mas ele amplia, porque aí ele já envolve a loja e envolve toda a entrada e saída de recursos da loja. Então, depois que todos os caixas fecham, por exemplo, um Zafari, tá? Que tem loja com 30 caixas e com turnos de, às vezes, 6 horas, tá? Então, ao longo do dia, são muitos fechamentos de caixa. E, ao final do dia, tá? Há o fechamento da loja, tá? Que é o fechamento, é o trabalho que o tesoureiro faz. E o tesoureiro ele faz esse fechamento para passar o bastão, primeiro é para identificar que não há absolutamente nenhuma diferença. E se há diferença, ele identifica, pode ter falta, né? Sobra, pode ter falta, mas ele é responsável por fazer esse fechamento. E esse fechamento ele é cotidiano, ele é diário, tá? Ele não pode acumular 2 dias, 3 dias, uma semana, por quê? Porque a atividade de venda ela é uma rotina, ela é diária, ela tem que ser feita, tá? Diariamente, ela tem que ser feita e não pode ter pendência. Então, o tesoureiro ele fecha a loja e repassa para a área financeira. Passou o bastão, a loja operacionalmente está liberada, tá? Para iniciar um novo dia. E aí, ao final do dia, vai fechando os caixas, fecha a loja, e aí abre um dia seguinte. Tá? E essa é a rotina de uma loja, de um estabelecimento comercial. Uma vez passado esse bastão, tá? O fechamento da loja passada para a gestão financeira, para a área financeira da empresa, aí a área financeira ela tem alguns ritos, tá? Para garantir essa rastreabilidade, né, do dinheiro digital. O primeiro rito é de forma eletrônica, de forma automática, ter o reconhecimento do autorizador. O fato do autorizador ter aprovado o pagamento feito pelo consumidor no momento que ele está efetuando a compra, tá? Isso não representa o reconhecimento pelo autorizador que ele deve e que ele irá efetuar esse pagamento ao lojista, ao estabelecimento comercial. Então, todo o processo de conciliação, tá? A autorização, tá? É uma etapa importante, porque ali está a evidência, tem a prova, e ali você fechou a operação de venda, né, de produto ou serviço e recebeu. Mas o autorizador, ele tem que dar o aceite, ele tem que reconhecer que deve. E que o estabelecimento comercial ele tem um recebível, ele tem um a receber. Tá? Um a receber eletrônico, um a receber digital. Então, isso é uma ação contínua. Tá? Todo pagamento digital ele tem que ser reconhecido pelo autorizador de forma separada da autorização do pagamento. Tá? O segundo rito, tá? Que é de responsabilidade também da área financeira, né? Do estabelecimento comercial, da empresa, do grupo, tá? A conciliação financeira. Então, o autorizador,
além de reconhecer, tá, aquela dívida, tá, aquele recebível, ele informa a programação financeira. Então, um valor de R$100 pago no crédito, tá, a uma taxa de 1%, a ser pago no 5º dia corrido, o autorizador ele informa, tá, nessa ação de conciliação, nessa ação de programação financeira, ele informa quando será a previsão, né, do pagamento, dia 5 de junho, ele informa quanto está cobrando pela prestação desse serviço, ele informa se está cobrando alguma despesa que foi inserida na agenda, né, do estabelecimento comercial e quanto líquido, tá, será pago, né, será enviado ao banco no dia 5, que é o compromisso lá da regra contratual. Tá? Então, essa conciliação financeira, tá, ela é acompanhada também diariamente, tá, pela área financeira, para que a área financeira faça a sua programação de recebível, faça o seu fluxo de caixa baseado numa informação fidedigna, tá, confirmada, né, confirmada pelo autorizador. Tá? E a última etapa, tá, desse rito da área financeira, tá, é quando o autorizador avisa o estabelecimento comercial que vai creditar no domicílio bancário na conta corrente do estabelecimento comercial. Então, no dia D, tá, do envio da grana para o estabelecimento comercial, o autorizador, ele avisa, ele informa, tá? E aí a área financeira tem conhecimento de que, efetivamente, tá, aquele recebível estava previsto para ser pago no dia 5, e o autorizador está confirmando que vai pagar no dia 5. Ou seja, a data está correta, tá? Os valores já foram conferidos, a taxa do serviço já foi calculada, tá, está ok, o valor líquido a ser pago também está ok, tá? E aí esse dinheiro, ele está sendo, esse pagamento, esse recebível, né, eletrônico, ele está sendo encaminhado, tá, através de uma ordem de crédito feita pelo autorizador para a conta corrente do varejista. Tá? E aí a etapa final, que já não faz parte mais do autorizador, aí é uma relação direta, né, do varejista com o banco, tá? Que é o destino final, ou seja, todo recebível, o destino final dele é um domicílio bancário, é uma conta corrente, tá? Então, esse ritual, esse processo de conciliação eletrônica, tá, ele é, assim, indispensável há 30 anos para as grandes redes, tá? Exemplo, uma Panvel, umas lojas americanas. Há aproximadamente aí 5, 6 anos para as médias empresas, redes com 10, 15, 20 lojas, todas elas hoje estão praticando conciliação eletrônica. E a gente percebe, tá, que o pequeno varejista, ele também está atento, ele também começa a atentar, porque ele tem essa necessidade, ele tem essa dor, tá? Devido principalmente à diversificação de métodos, autorizadores, tá? Então, não é um processo, um controle simples, e aí a gente percebe, né, no dia a dia, em contato, tá, com o pequeno varejista, tá, que essa dor também é sentida por ele, e ele começa a demandar, tá, uma solução, um processo de conciliação eletrônica para ajudá-lo nesse sentido. Tá? Obviamente, que numa visão, tá, mais simplificada, numa visão mais simples, algo mais, né, porque o pequeno varejista, ele não tem, regra geral, ele não tem uma estrutura, ele não tem uma grande área financeira, tá? Então, essas soluções para atender o pequeno varejista são soluções geralmente mais simples, tá? Mais intuitivas, né? Que ele consuma ali num app, né? De uma forma mais clara, tá? Sem dar muito trabalho, tá? E sem onerar administrativamente a empresa, em troca dele ter essa eficiência, né, financeira com relação ao dinheiro digital, tá? Então, o varejista ele tem praticamente assim duas decisões a tomar, tá? Ou
ficar na passividade, tá? E confiar e acreditar nos autorizadores, tá? Porque se ele não faz esse processo de auditoria e de rastreamento, ele fica refém. Ele fica refém da veracidade, da qualidade, né, dos processos, né, dos autorizadores de pagamentos eletrônicos. Tá? Ou ser proativo, né? Ser proativo e fazer o controle, fazer o rastreamento, fazer a auditoria. Ou seja, obter um fornecedor, né, que faça essa conciliação financeira dos recebíveis para ele. E aí, com isso, ele tem a tranquilidade, né, de que todo o recebível eletrônico, tá, ele está transcorrendo, né, com qualidade, sem diferença, que não há perda, né, não há nenhum prejuízo com relação a isso. Tá? A minha visão desse processo de conciliação, tá, é que ele traz obrigatoriamente assim, uma gestão eficiente, tá? Uma gestão financeira eficiente. Não só isso, né, mas ainda na linha da eficiência, assim, é uma gestão financeira e uma conciliação integrada, automatizada. Tá? As grandes redes fazem esse processo tudo integrado com sistemas ERPs, né, contábeis, sem praticamente trabalho manual. Então, os fornecedores dessas soluções, né, de conciliação, eles fazem o processamento, fazem a auditagem, tá? A auditoria, já aponta os erros, já geram relatórios, né, com problemas, ou simplesmente tá, o movimento está fechado. E, ao final desse processo diário, tá, ele já gera uma remessa, ele já gera, né, dados, né, em formatos, né, que os sistemas contábeis, sistemas ERPs contábeis já recebem e já integram, tá, e já contabilizam e já apoiam as áreas financeiras, né, das organizações, nas empresas, assim, com um resultado contábil, ou seja, um processo super automatizado, né, de baixo custo. Um cliente que foi meu cliente durante muito tempo, lojas americanas faz uma conciliação financeira com um profissional, uma rede de 1.500 lojas, com volumes absurdos, tá? E tem uma pessoa à frente desse processo de conciliação, porque ele é todo automatizado, integrado ao ERP contábil, tá? É um trabalho diário, mas é um trabalho que gera assim resultados de eficiência e de baixo custo assim de uma forma muito legal, né? Muito boa para as empresas, tá? E era isso que eu queria apresentar para vocês, deixar vocês aí à vontade, tirar dúvidas. Estou aqui à disposição de todos aqui para ajudar a esclarecer. Ô, José, eu tenho uma pergunta para ti. Tá? Nesses processos de conciliação, né, pelo que tu conhece, ali, pelo que tu tem acompanhado, eu já participei também de algumas coisas assim de conciliação mais bancária, não tanto em termos de autorizador, Tá. mas mais bancária mesmo, né, de fechamento de tesouraria bancária. Tá. E a gente tinha alguns problemas de conciliação não bancários no sentido do banco, mas entre banco e parceiros, vamos supor, né, fintechs. Tá. Né? Havia processos, digamos assim, a fintech tem seus clientes, o banco, né, tinha a conta da fintech ali, e no final do dia, como toda boa questão financeira, ela tem que fechar, né? A Isso. movimentação dos usuários nas carteiras contra a conta da fintech no banco, né? Isso não sei se tu já participou de algum projeto nesse nível, mas eu via que ainda era muito manual, né? Muito somar ali bem, pegar um extrato mesmo bancário e somar, ver se fechava com tudo isso. Não sei se tu conhece processos de integração sobre isso já. Esses processos, assim, toda a integração dentro da área de TI e dentro das organizações, assim, um dos processos mais complexos, né, chama-se integração, para você desenvolver, para você conciliar, para você equalizar, né, para você fechar, né, porque são controles diferentes, protocolos, linguagens, sistemas, processos, tá?
E a integração geralmente é alvo, né? É alvo de complexidade, é alvo de diferenças. Tá? Então, esse processo de conciliação que eu falei é um processo assim que ele já tem 30 anos, pelo menos, em torno de 35 anos. Então, quando ele foi criado, né, os pagamentos eletrônicos foram criados, assim, já foi pensado. Inclusive, ele é muito arcaico. Então, esse processo de conciliação, hoje, ele ainda é suportado por aqui remessas, né, layouts antigos de 30 anos. Então, é muito feio, mas é um processo maduro, né? É um processo maduro e todo entrante, né, nessa indústria segue esse rito, e aí os fornecedores dessas soluções que já estão aptos, né, que já trabalham, então, e aí vão adicionando mais um integrante, mais um ator, tá? E segue. Então, eu acho que assim, o sucesso de um processo de conciliação, né, é muito em função de uma padronização, né, de um método, de um padrão maduro, né, que já foi ajustado, que foi bem trabalhado, tá? E que todos os integrantes entram, participam, tá? E aí você tem poucas surpresas, tá? Mas eu acho que até chegar a esse nível de padronização, tá? Isso leva um tempo. E nem sempre, assim, em geral, o mercado, né, e as empresas, parece que elas têm uma ojeriza, assim, uma aversão à padronização, né? Ter uma regra única que facilitaria, né, a vida, né, de todas as empresas, da indústria de uma maneira geral. Então, cada um geralmente procura construir a sua solução própria, e isso é muito ruim, né? Isso dificulta muito, né? Por exemplo, até na conciliação mesmo, não tem nenhum adquirente, né? Nenhum autorizador que utilize uma remessa que tenha o mesmo layout. Todos são diferentes. Cielo tem um padrão, Rede tem outro, GetNet tem outro, às vezes uns copiam, né, um pedaço, uma parte, 50%, 70%, mas sempre tem diferença. Sempre tem diferença, tá? Mas essas diferenças, elas são absorvidas, né, pelos fornecedores dessas soluções de conciliação, e tem um trabalho difícil, duro, de desenvolvimento, mas para atender o mercado tem que superar, né? Tem que fazer, tem que prestar um bom serviço, tá? E aí consegue, né? Consegue fazer esses ajustes, esse alinhamento e prestar um bom serviço.